Bom dia, boa tarde, boa noite. Live do Grupo Pedra Filosofal, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. Meu nome é Igor Riqueza, eu ajudo pessoas através através da união da ciência com a espiritualidade, da quântica, física quântica com a espiritualidade, mecânica quântica com a espiritualidade, essa junção, através de passar os conhecimentos de como o universo funciona, os conhecimentos que até então que são possíveis serem passados, porque tem conhecimentos que ainda vão ser galgados. Isso falando pela minha pessoa. Então, aquilo que está à nossa disposição, nós passamos. E ao longo desses 2 anos, 3 anos, vai fazer 3 anos em julho desse ano, muitas pessoas tiveram muitos bons resultados. Eu estou muito feliz com esse meu propósito de vida sendo abençoado. Hoje, 25 de março de 2021, vamos falar sobre ego, dinheiro. Logo de cara, vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém conhece a história do nó górdio? Alguém conhece? Não? Quem é? Eu não escutei, Igor. Nó górdio. Pode repetir? Ele é o quê? Não. Conhece? Não conhece? Não conhece. Eu vou explicar já já. Já não, vou explicar agora. Peço que você, quando eu digo você, porque eu estou falando de forma individual com cada um dos presentes aqui, preste muita atenção em tudo que vai ser falado, preste atenção em cada palavra, colhe os olhos aí no seu celular e aproveite esse momento e absorva as informações que necessariamente já está fazendo você crescer em todos os setores de sua vida. Lá para o século 7 a.C., 7, 8, o rei da Frígia morreu e não deixou herdeiros. Então, foram consultar ao oráculo para saber o que fazer diante da falta de um sucessor à coroa da Frígia. O oráculo disse que um camponês iria chegar de carroça na Frígia e este camponês é o novo rei, deve ser considerado, nomeado o novo rei. Passaram 3 dias e Górdio chegou na Frígia, um camponês, chegou lá na carruagem. O oráculo tinha falado determinadas características da carruagem e identificaram. Então, logo deram a coroa para Górdio. Foi o novo rei. Górdio assim que ele morreu, deixou o seu reinado para seu filho, Midas. Midas assumiu o reinado, fez um belo reinado, só que morreu também sem deixar herdeiros. Górdio, assim que ele recebeu a coroa, ele pegou esta carruagem que foi intuída pelo oráculo, né? A carruagem pelo qual ele chegou na Frígia, ele levou para o reino de Zeus e amarrou com um nó num pilar lá
no salão lá do Olimpo, onde ficava o reino de Zeus, o nó firme. Nesse sentido, quando Górdio morreu, Midas assumiu. Midas fez um ótimo, excelente governo, teve um excelente reinado, só que morreu também sem deixar herdeiros para a coroa, para assumir o trono da Frígia. O que fizeram? Foram novamente consultar ao oráculo, que deu uma nova informação. Segundo o oráculo, aquele que conseguisse desamarrar o nó, retirar aquele nó que foi dado da corda para amarrar a carruagem de Górdio no pilar lá no salão lá de Zeus, no reino de Zeus, no Olimpo, aquele que conseguisse seria o novo rei. Não somente isso, mas ele ganharia, palavra naquela época ganharia, toda a parte considerada, que era falada na época, chamada na época de Ásia Menor, muito concorrida na época. Passaram 500 anos, e ninguém conseguia desamarrar lá, desatar o nó. Foi quando Carlos Magno, Alexandre o Grande, chegou, estava passando por perto da Frígia e tal, e ficou sabendo de uma carruagem que estava amarrada com um nó bem dado e que tinha essa profecia de um oráculo sobre a pessoa que viesse a conseguir desatar o nó, que ela ganharia a Ásia Menor, e a Ásia Menor era um lugar onde Alexandre o Grande tinha grandes ambições. Então Alexandre o Grande foi lá. Só que Alexandre, ele fez de uma forma diferente. Nesses 500 anos, todo mundo que foi lá desatar o nó, desamarrar o nó, tentar retirar o nó, tentava pelos meios convencionais. Os meios convencionais. E sabemos que existe uma energia muito negativa e que contamina as pessoas, que é o fato das pessoas terem uma tendência a repetir comportamentos padrões, que é algo que você não deve fazer. Alexandre o Grande era um imperador, cara alfa. Com ele não tinha essa de repetir comportamentos. Então, quando ele chegou lá para olhar o nó, ele refletiu, parou, refletiu sobre o porquê que será que ninguém conseguiu e o que ele deveria fazer para desatar aquele nó. Mas foram, assim, um breve período de reflexão. E logo ele sacou a espada e cortou a corda com a espada. O que ninguém tinha pensado em fazer nesses 500 anos. E foi assim que ele desatou o nó, a profecia do oráculo se fez e ele conquistou a Ásia Menor na época. Esse é um fato. E tem diversas variáveis no que diz respeito a reflexões diante dessa história. Isso não é um mito, tá? É uma história.
Não é um mito, mas não é considerado mito, mas pode ser, não é considerado, mas poderia ser tranquilamente, porque é uma história que se repete metaforicamente nos dias de hoje, onde a maioria das pessoas diante de situações surgidas sem que elas esperassem, situações emergenciais, situações onde ela tem que pensar rápido, ter um poder de decisão. Diante de situações como estas, as pessoas têm uma tendência a repetir comportamento padrão. O que é repetir comportamento padrão? Fazer exatamente o previsível, fazer exatamente o que todo mundo iria fazer diante da situação lá pela qual se apresentou a ela. E isso deve ser entendido por você em situações onde você deva tomar uma decisão quanto ao seu trabalho, uma decisão importante no que diz respeito a inventário da família, decisão sobre o futuro dos seus filhos. Não que você vá decidir mais, né? Enquanto eles são menores, você tem um poder aí de influenciar. Decisão sobre como ganhar dinheiro no momento em que o Covid, o vírus, está aí se alastrando e está havendo lockdown, etc. Pessoas desempregadas. E, no que diz respeito a isso, no que diz respeito a essa questão econômica diante do Brasil e não vou nem falar do mundo, até no Brasil, a situação econômica do Brasil diante dessa situação que está ocorrendo aí, do Covid-19, existe uma tendência, leia-se, essa tendência é algo muito gritante para quem está na Matrix. Para quem está fora da Matrix, isso aí não deve ser motivo de preocupação, mas eu vou explicar. Existe uma tendência econômica ao desemprego aumentar, as coisas piorarem. As previsões são altamente pessimistas. Só que aquela pessoa que pensa da mesma forma que Alexandre o Grande pensou, ela, em vez de ser prejudicada numa situação como esta, né, Covid-19, Brasil e tal, ela consegue se beneficiar, ela consegue tirar proveito dessa situação. Quando eu digo tirar proveito, não é tirar proveito em detrimento de outras pessoas, de forma alguma. É ter ideias que, ao serem implantadas diante de uma situação como essa, são ideias que vão se multiplicar no sentido de prosperar. Dentro desse fator, dessa história de Alexandre o Grande, essa história específica, tem que ser percebido, captado, aprendido, que a percepção é algo diferencial. A percepção é diferencial em tudo na vida, sobretudo numa situação como essa. Se a pessoa for fazer o que ela geralmente iria fazer, sabe que os resultados não serão positivos. Agora, se ela, diante de uma situação, seja ela qual for, mas que se encaixa nessa história, vou nem chamar de metáfora, mas dessa história que Alexandre o Grande vivenciou, e ela parar e analisar, lembra inclusive dessa história de Alexandre o Grande,
e analisa a situação, reflete. Mas reflete numa frequência, isso você pode intencionar sozinho, sozinha. Intenciona uma frequência diferente da frequência. Frequência é um estado. Vamos botar isso como um estado, né? Diferente da que você geralmente iria estar. Antes você emanava uma frequência, vibrava numa frequência, numa situação como essa, mas nem sabia o que era frequência, que vibrar, mas você colocava uma energia, um sentimento, ela já é previsto, já pré-estabelecido pela sua mente, para situações como estas, em que se precisa, em que é necessário pensar rápido, tomar uma decisão. Esse pré-estabelecimento você tem que retirar. Isso é mental. Mentalmente, fazer um novo caminho, um novo mapa. Porque aquele mapa não é o mapa que já estava pré-estabelecido, de forma alguma é o território. Aquele mapa não é o território. Você vai fazer um novo mapa. A criatividade é algo que deve ser trabalhado. Existem formas poderosas de se trabalhar a criatividade. Quem tem nosso produto áudios binaurais, lá tem 2 áudios muito bons para criatividade. Eu tenho uma auto-hipnose, eu já passei como prática, vou ver se eu passo novamente como prática, de repente semana que vem, ou esses dias, vamos ver. Que é muito boa também para a pessoa aumentar o poder de criatividade. A criatividade é considerada a verdadeira inteligência dos seres humanos. Quem fala isso não sou eu, quem fala isso é o Osho, quem fala isso é o Einstein, quem fala isso Einstein, Osho, o Amit Goswami. Então, os principais livros desses autores tem a menção da... Inclusive, o Osho tem um livro só sobre criatividade. O Amit Goswami tem um livro só sobre criatividade. Einstein, não sei, mas ele fala muito sobre a criatividade. A criatividade é uma energia diferencial que qualquer pessoa pode acessar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer, relacionada a este fato. Como eu disse, a percepção é algo... Quem quiser fazer perguntas, bom, qualquer pergunta, libera o áudio e fala. Eu não vou ficar lendo até posso ler o chat, mas a pergunta, até para ter bater uma colocação de energia maior, feita tete a tete, via áudio. Quem não tem áudio, microfone, até pode fazer do chat. Alguém que tenha áudio aí me avisa, por favor. Que foi feita a pergunta no chat. Bom, como eu disse, a percepção é algo que faz a diferença na vida das pessoas. Eu passei uma prática acho que 2 dias atrás e pedi inclusive para ela ser respondida no Facebook sobre a sua opinião relacionada ao motivo pelo qual no interior dos presídios o Covid não se alastra da mesma forma que se alastra fora dos presídios. Porque, analisando como que as pessoas podem se contaminar, os presídios era para estar, sim, com 90% dos presos contaminados. Né? Uma questão de... Eu sei porque eu já fui agente penitenciário do estado do Rio, de 2004 a 2006. E eu conheço como é o interior dos presídios.
E, assim, pela lógica, pela forma que se alastra, pela forma que aumenta o número de casos, isso eu vejo pelo boca a boca. Mas pela preocupação colocada pelas pessoas que eu vejo aí, os presídios era para estar num estado, sim, emergencial, fora de série. E não está. Não está. Não tem nada de alarmante a situação lá, comparada à situação aqui fora, lá no interior dos presídios, proporcionalmente, inclusive, está bem melhor. Tenho propriedade para falar isso. Qual seria o motivo? Qual seria o motivo? Como eu falei há pouco tempo agora, a percepção é um diferencial. Então, eu fui reparar, eu estava lendo as respostas da pergunta que eu fiz no Facebook, foi exatamente isso que eu explanei agora, o motivo pelo qual lá no interior dos presídios o Covid não se alastra. E lendo as respostas, eu fui captando a percepção de cada um referente ao tema, a esta situação apresentada. Então, dentro de qualquer situação, existem níveis de percepção, e de conhecimento e de percepção. É claro que o conhecimento faz a percepção ser aumentada, com certeza. O conhecimento específico faz a percepção específica ser aumentada. Exemplo, uma pessoa que é uma pessoa que tem o trabalho, que trabalha como youtuber, ele tem uma percepção sobre, depois de alguns meses ele atuando como youtuber, ele vai ter uma percepção sobre qualidade de som, qualidade de microfone, qualidade de imagem, a forma que, as palavras que ele deve usar, os títulos, etc. Essa é um conhecimento cuja percepção vai aumentando. Porque ele trabalhando nisso, ele vai fazendo curso, isso aquele que quer crescer. Vai se aprimorando, tal, fazendo cursos de como fazer um canal do YouTube bombar. E alguns cursos são bons, tem umas informações bacanas, outros são enganadores, faz parte. Mas a percepção vai aumentando. E existe aquela percepção da pessoa, né, que é um padrão dela. Umas têm uma capacidade maior, outras menor, mas isso também pode ser trabalhado. Mas, continuando. Existem níveis de percepção. Eu vou mostrar para vocês agora. Teve pessoas, e eu acho que foram um quarto das respostas, teve o seguinte comentário. Olha, eu acredito, assim, a pessoa respondendo, a prática, eu acredito que no interior do presídio também existam casos de pessoas contaminadas. Gente, isso não é uma coisa óbvia? Uma coisa óbvia? Totalmente desnecessária ser falada? Pô, de tão óbvio que é. Isso para mim. Para você, eu não sei. Mas para quem é óbvio isso, a pessoa vai falar exatamente da forma que eu falei. Porque ela não tem a percepção de que é a percepção de outras pessoas, em razão de ser menor do que a dela, no que diz respeito àquele fato, ou no que diz respeito à percepção geral. Em razão de ser menor, aquilo ali é algo que deva ser falado e ponto. Só que traduz que a percepção da pessoa do que diz respeito àquela situação está bem, não digo abaixo do padrão normal, mas
está bem abaixo do padrão de um ativista quântico. Totalmente desnecessário. Falar, olha, eu acredito que tem pessoas... Uma coisa óbvia, o óbvio precisa ser falado. Uma outra questão. Teve pessoas, né, bastante, até acho que foi a metade, ou mais que a metade, acho que mais que a metade, que captaram um pouco do fenômeno que ocorre aí. Que ali, no interior do presídio, o dia a dia, os hábitos, são totalmente diferentes dos hábitos extra-muro dos presídios. É claro que dentro de outros presídios vai ser igual, mas é como se o interior de outros presídios fosse aquele mesmo mundo de um presídio. Né? O interior de todos os presídios é como se estivessem no mesmo mundo. Como se fosse uma outra dimensão. Então, a frequência que se tem diante do medo das pessoas, do pânico das pessoas referente ao que o Covid denota, isso é tanto nas questões das mortes, tanto nas questões das pessoas que não podem trabalhar aí, em razão, não podem trabalhar de forma livre, ou se estão trabalhando, o lucro diminuiu por serem profissionais liberais, diminuiu porque muitas pessoas não estão evitando sair na rua. E ela também não se atualizou, porque ela poderia muito bem ter ideias para se atualizar, que nem Alexandre o Grande fez. Ela poderia ter, né, ideias para aproveitar o momento e, em vez de perder dinheiro, ela multiplicar os ganhos. Isso tudo entra na questão da percepção. Só que tem uma energia no meio disso tudo, altamente negativa, que funciona como um verdadeiro chip na mente no campo, no corpo, na mente, tanto faz, das pessoas, que é a figura do ego. O ego é a própria pessoa? É. Mas analisa. Eu faço dessa forma. Falei na última live, estou repetindo agora, porque é algo importante. Eu faço dessa forma, que é analisar o ego como algo que tem pensamentos não condizentes com o meu, mas que, por estar dentro de mim, parecem ser meus pensamentos, mas não são. Quando se entende isto, o comportamento da pessoa vai ser igual ao que Alexandre o Grande teve nessa situação do nó, só que em todas as situações da vida dela. 24 horas por dia pensando fora da caixa. Pronto. O pensamento fora da caixa. E se você for analisar esse pensamento fora da caixa, não teve nada demais. Ele simplesmente pegou a espada e cortou a corda. Demorou 500 anos para alguém fazer isso. Porque ele foi o primeiro a fazer. Falando agora, parece que é algo extremamente fácil. Mas quando nunca antes foi feito um comportamento, para fazê-lo é mais difícil. É a mesma coisa que eu falei antes da gravação da live. Sempre fazemos práticas para iniciar aí, para, né, entrar em um arquétipo, enfim. Tem uma prática que garante que nossos membros não se contaminam pelo coronavírus. Mas hoje fizemos a prática da meditação e eu falei, pelo fato de estarmos fazendo todos ao mesmo tempo, isso fica mais forte.
Assim como qualquer comportamento, qualquer situação já vivenciada nessa terceira dimensão, quando alguém vai repetir, pelo fato desse comportamento já ter sido feito por alguém, fica mais fácil para outra pessoa fazer, ela sabendo dele, da existência desse primeiro ou não. Porque tudo fica gravado no espaço-tempo. Tudo. E tudo tem um campo, tudo tem uma egrégora. Tudo é energia e informação. Quanto mais a pessoa tem acesso àquela energia, maior o acesso à informação. Só que a pessoa que é diferenciada, ela não precisa que ela não fica refém de alguém já ter pensado em algo, alguém já ter feito determinado comportamento para que ela possa ter. O ativista quântico, ela não pode ser refém. O ego, ele tem uma tendência a querer apenas repetir comportamentos padrões para não se arriscar, porque o risco pode ofender aí a honra. Tudo gira em torno daquela necessidade de aprovação, vergonha. Então, o ego é uma energia que vai contra. Tem a tendência a ir contra. Se o ego não for identificado, a pessoa tem um grande empecilho para agir da forma que Alexandre o Grande agiu. Para acessar a criatividade, para se arriscar a algo novo. Lembrando que arriscar-se a algo novo não significa se auto-sabotar. Porque tem pessoas que, achando que estão se arriscando a algo novo, na verdade estão se auto-sabotando. Olhando de fora, é muito fácil perceber isso. Agora, a pessoa que está vivenciando a situação, a percepção, a auto-percepção dá sempre uma diminuída. A percepção vista de fora sempre é maior. Eu estou falando sem colocar pessoas específicas. É claro que a auto-percepção de um vai ser 10 vezes maior do que a percepção de muitas pessoas olhando a mesma situação de fora. Mas, pegando a própria pessoa, eu, por exemplo, o meu nível de percepção sobre situações que acontecem com outras pessoas vai ser sempre maior, muito maior, do que o nível de autopercepção eu comigo mesmo. A autopercepção sempre é menor. Lembrando que é algo que deve ser trabalhado. Percepção é só refletir sobre os seus atos. Chega à noite, pensa nos seus atos. O que você fez, como você respondeu, como você procedeu, as ideias que você teve, se você as colocou em prática, se você as anotou, se você teve ideia, se você não teve ideia. Se está existindo um crescimento, pelo menos 10 energias aí, né, em crescimento diariamente, ou diariamente, né, semanalmente, tem 10 energias poderosas crescendo na sua vida. Como assim, Igor? Muito fácil. Sua prosperidade financeira é uma energia, está crescendo. A quantidade de ajudas que você dá, que você oferta, está crescendo. Você tem que ter no mínimo 10 aí crescendo. Você pode usar como parâmetro semanal. Se não tem, é porque você está junto da manada, da boiada. Isso que eu vou falar agora é muito importante. Porque eu vejo, e isso relacionado
ao tema dinheiro faz muita diferença. Muitas pessoas, elas têm esse costume de falar, boiada, boiada e tal. Faça a seguinte reflexão agora, por favor. Olhe uma fazenda com 1 milhão de bois. Esses bois, eles não enxergam seres humanos. Mas todo o comando dado por seres humanos ali, do sentido de vai, sabe? Quando a pessoa chega e fala, vai. Aí vai a boiada chega e vum. Todos os comandos são percebidos, sentidos, mas os bois não visualizam os seres humanos. Eles simplesmente seguem. E é claro que a repetição de comportamento padrão aí, absurda, entre os bois. O mesmo acontece nessa terceira dimensão, do que diz respeito a seres humanos e forças aí externas, guiando, ditando o ritmo. Idêntico. As pessoas seguem o fluxo. Porque é mais confortável ir no fluxo. Né? Segue no fluxo. E aí, as pessoas, elas são ditadas. Elas não ditam o próprio ritmo, elas são ditadas. É escolhido o ritmo para elas. Preste bem atenção. Nessa mesma situação. Vamos supor que, né, tem 1 milhão de bois. O fazendeiro. Vamos supor que um desses bois, ele destrói parte de uma cerca, sai, outros vão atrás dele, e esse boi, ele acha um lugar onde tem alimentos, leite, gramas, e o boi, né, vai lá, come e tudo mais, que é percebido pelos funcionários que estão fazendo os bois ficarem mais fortes. O fazendeiro, ao saber disso, ele gostou. Apesar do boi ter quebrado a cerca, ter saído ali vamos chamar assim, daquela prisão, o boi saiu da prisão, mas saiu da prisão e achou alimentos melhores. Outros 100 bois vieram atrás, se alimentando dali, ficando mais fortes. Nisso eles vai poder ser vendido por um preço maior. E esse boi que saiu, que quebrou a cerca, ele ainda continuou. O fazendeiro, ele tem 1 milhão de bois. Para ele é mais fácil ou consertar a cerca ali, onde os bois saíram, e deixa aquele outro boi seguir adiante. Ou então ele nem conserta a cerca, deixa aqueles bois ali, porque eles adentraram um lugar que não tem dono, onde o alimento está fazendo bem para os bois, e o outro que fugiu, ele deixa para lá. Por quê? Porque para ele não vai mudar nada. Foi até benéfico. Colocando na balança, foi benéfico perder um boi, mas para 200 aí serem vendidos pelo dobro do preço, vamos chutar assim. Não valeu a pena? Valeu. Da mesma forma, ocorre na Matrix. Colocando seres humanos, né, no papel dos bois. Ela foi enrolar o cabelo, que tem o meu. Vou tirar o som aqui do bloquear o som. O mesmo acontece na Matrix no que diz respeito aos seres humanos. E forças aí, né, mais poderosas que ditam o ritmo. O que isso quer dizer?
O que isso exemplifica? Se existe um certo controle externo aqui no mundo, por que então existe mentorias de desenvolvimento pessoal quântico? É porque isso não ficou bem entendido. Eu passei já essa informação, mas não ficou bem entendido. Por que existe? Por que tem pessoas trabalhando no despertar? Se existe um controle. Ou seja, então as pessoas que têm o controle, elas não têm o poder de bloquear essas pessoas, bloquear uma mentoria, que a mentoria, né, trabalha com, por enquanto, né, temos aí 80 membros, mas tem pessoas aí que já atingiram um público grande. Essas pessoas estão imunes? Ou seja, os donos do mundo, eles não conseguem fazer nada contra pessoas que estão exercendo um trabalho nesse sentido do despertar? Porque entende-se, né, o que é pela própria Matrix, a Matrix prova isso, entende-se que não existe interesse, não existe interesse em mostrar uma realidade para todo mundo. Até mesmo para se ter o controle, até mesmo para que essas pessoas sejam feitas de escravos. Mas se existe isso, por que tem pessoas aí, com o canal do YouTube, por exemplo? O YouTube é da Google. O dono da Google, todo mundo sabe quem é. Por que então tem trabalhos do despertar no YouTube? Porque isso é benéfico. Não existe. É benéfico para os donos. Como assim, Rio? É benéfico. Não existe nada no sentido de do que esses humanos são nossos inimigos. Isso não existe. Isso não existe. As pessoas elas têm essa tendência. Isso que inicia os estudos da física quântica. Elas têm essa sensação. Não é que os humanos são inimigos. Não. São apenas, né, hoje em dia, para a metade dos considerados donos do mundo, hoje em dia, aqui, exercendo o controle, não são muitos. E a metade ainda pensa assim, dessa forma, no sentido de, seres humanos, indiferentes. Nada longe do sentimento que os humanos colocam nos bois, nas galinhas, praticamente a mesma coisa. Não existe isso de inimigo. Isso tem que ser bem entendido. Uma outra situação. Isso aí é uma questão de percepção. Eu vi uma pessoa falando, isso tem muito tempo, tá? Mas eu sei que é falado, que existem seres extraterrestres, reptilianos, que inclusive se alimentam de criancinhas, de seres humanos, e isso por si só faz com que eles sejam considerados inimigos. E, ok, até entendo, claro, se alguém quer me caçar para se alimentar de mim, para mim seria meu inimigo. Só que daí a vê-los como monstros, então pega um espelho e se olha no espelho e projete o monstro ali, porque as pessoas, os seres humanos fazem exatamente a mesma coisa. A mesma coisa com os animais, com um boi, com
galinha, com os vegetais. Vegetais são seres vivos. O vegetal é um ser vivo. A planta é um ser vivo. O alface é um ser vivo. Ser vivo mesmo, vivo, tem vida. E diante dos olhos de Deus, não existe diferenciação. Ele ama todos os filhos, inclusive os bois, galinhas, plantas. Só que existe uma tendência do ser humano, e isso que você deve captar para entender e assim se livrar dessa questão. E aí a expansão é rápida. Só isso vai fazer você expandir. Existe uma tendência do ser humano e essa tendência é movida pelo ego de achar que os seres humanos é o centro, é o parâmetro do universo. O ser humano é o parâmetro. Nossa, não, a minha raça é o parâmetro. Desculpa, foda-se o resto. Aliás, nem se acredita que tenha resto. Quando se fala de galinha, de boi, um ser vivo, nem considerável ser vivo para muitos aí, é um boi, um ser vivo que eu nem considero. Exatamente assim. Por pura falta de percepção. Então a percepção muda tudo. Mas para deixar a percepção mudar tudo, necessariamente tem que perceber o ego. Entender quando ele está atuando, quando ele não está atuando. O ego é aquilo que eu falei na última live. Individualista. É um individualista. Só enxerga a si. O que é benefício para si. Ou seja, benefício para a própria pessoa. Voltando agora na questão de Alexandre o Grande e essa história aí do nó. Vou mostrar agora na prática, porque a nossa mentoria é focada na prática. Então, se você não conseguir visualizar um comportamento exato que você deva fazer, é porque nós estamos falhando aqui ao passar o conhecimento. Porque a finalidade é mostrar para você o que fazer exatamente no seu dia a dia. O objetivo da criação da mentoria foi exatamente este. Porque entendemos que muitas pessoas ficam no abismo entre a teoria e a prática. Muitas pessoas com teorias, mas por não praticar e permitir que o ego fique enganando, não tem resultado nenhum. Zero resultado. Porém, tem a teoria, e em razão do ego, fica sem resultado nenhum, mas com pose. Na prática, veja bem, nesse caso, dessa história do nó, um caso real, vou falar o caso real meu. Eu estava analisando, pensando, né? Isso foi exatamente em janeiro do ano passado. Eu estava pensando, ou janeiro do ano passado ou ano retrasado do ano passado. Eu estava pensando em ideias para aumentar o número de membros, ideias para aumentar o meu lucro ali o lucro meu mensal, né? Isso levando em consideração a mentoria e, claro, ideias para fazer os nossos membros evoluírem. Isso é sempre. E estava num período que eu estava bem introspectivo, no sentido de
colocar ideias em práticas, mas ideias que sejam mais rápidas, que exerçam que tenham um resultado mais rápido. Porque não é isso que a gente, né, fala sempre. Para tudo, em todos os setores da sua vida, dá para conseguir resultados rápidos. Então eu estava pensando, né, existem várias estratégias de marketing digital, só que são estratégias que têm que são muito boas, mas que necessariamente requer um período para que se tenha um resultado. Só que nossa mente, a criatividade, ela é fabulosa. E, assim como ocorreu ali no caso do Alexandre o Grande, muitas vezes o ato pelo qual faz você ter um resultado rápido e grande está ali na sua frente. É algo extremamente fácil de se fazer, só que está faltando você sair daquela energia de repetição de padrão. Só isso. Porque quando tu chega naquela energia de repetição de padrão, é como se houvesse um véu tampando atos extremamente fáceis de se fazer que iriam dobrar aí o teu resultado, triplicar aí o seu objetivo, as suas metas. E lembrando que para fazer a mente trabalhar a seu favor, é muito bom você escrever, deixar registrado no espaço-tempo. Lê, pega uma caneta e escreve. Porque se você só ficar projetando na mente, é uma coisa. Agora, se você pensar e botar no papel, uma outra coisa. Então, eu coloquei uma meta, eu estabeleci que eu iria, naquele mês, eu iria dobrar a quantidade de dinheiro que eu ia ganhar. Então, para isso, ganhar com a minha mentoria. Então, para isso, eu tinha que colocar novos membros para pagar, para mais mensalidades serem pagas. E, para isso, né, tem processos, tem ideias que podem ser rápidas, mas não eram muito assim, não eram muito confiáveis, outras mais confiáveis que requerem um período maior de duração, uma estratégia, né? Porque aí tem lance de anúncio em vídeo, não sei o que, e várias coisas. Só que eu determinei naquele mês e eu me coloquei da mesma forma que o Alexandre o Grande se colocou. Eu pensei, cara, eu tenho que praticar também aquilo que eu falo, porque muitas vezes a gente fala, e às vezes nós mesmos estamos com uma percepção ali pela qual a gente não percebeu que o ato pelo qual é extremamente fácil de fazer, nós não estávamos fazendo. Ou tinha deixado de fazer, então tem que voltar. Então, eu tive uma reflexão como essa e eu percebi que eu poderia ter essa meta que eu planejei no mês, poderia ter naquele mesmo dia. É só uma questão de eu acessar a fonte, o vácuo quântico, a criatividade. E aí me veio algo muito simples. Da mesma forma que Alexandre pegou a espada e cortou, fez algo simples, me veio uma ideia simples, porque eu saí daquela energia negativa de repetição de padrão. Porque o que estava vindo na minha mente era tudo que veio anteriormente em outras vezes que eu pensei. Então, eu tinha que sair daquela repetição de padrão. Do que eu optei por sair daquela repetição de padrão, e eu saí no momento que eu percebi isso, e mentalmente optei por sair, aí botei a meta do papel, e me veio uma ideia simples, extremamente fácil. Alguém sabe? Alguém sabe ou não?
Isso em janeiro do ano passado. Quem estava em janeiro do ano passado, de repente, vai perceber aí algo ridículo. Desculpa o termo, mas ridículo. Vai falar outra coisa, mas ridículo de se colocar em prática. Alguém sabe, não? Alguém que estava aí na época, ó, a Alexandra estava, Cátia Aparecida estava. Vocês não percebem qual foi a ideia que eu tive? Que fez aquele mesmo beijão, bum. Nem dobrei não, eu tripliquei. Não? Ninguém sabe. Qualquer coisa, fala no chat. Bom, simplesmente, eu ofereci uma promoção de plano anual. Só isso. No mesmo dia, puf, o triplo de dinheiro que eu ganho normal, eu ganho naquele mesmo dia. Eu ofereci a mensalidade em janeiro, estava R$ 97,00. E aí eu ofereci da pessoa pagar 4 mensalidades e ganhar 12. Foi exatamente isso que eu fiz. Aí na época dava R$ 400, um pouquinho menos. R$ 400. Não foi, Alexandra? Lembra? A pessoa pagava R$ 400 e ganhava 12 meses. Simples. No mesmo momento que eu tive a ideia, eu peguei o celular, coloquei em prática em alguns segundos, pensei na mensagem, enviei. No mesmo dia, houve várias compras, algumas pessoas deixaram para acertar o plano anual uns dias depois. Teve pessoas que já tinham pagado a mensalidade e preferiram não esperar um mês para pagar para ganhar 12 meses, né? Para não perder o mês. Mas naquele mesmo dia, foi um sucesso. Uma simples ideia. Então, independente do trabalho que você faz, existem ideias extremamente fáceis de serem colocadas em prática, que fazem você triplicar a quantidade de dinheiro que você ganha no mês. Mesmo que seu trabalho seja algo que não dê para você colocar ideias, você é apenas um empregado, não importa, você vai ter uma ideia fora do seu trabalho. Mas eu estou falando de ideias dessa forma, fáceis, papum, de ser colocadas em prática. E não é uma ou outra, não. São milhões de ideias que tem por aí. Novas, nunca antes colocadas em práticas, simples. Essa minha já havia sido colocada em prática. Muitas que já foram colocadas em práticas estão à sua disposição, outras não. Que se você captar e colocar em prática, em minutos você vai, bum, triplicar a quantidade de dinheiro que você ganha no mês. A partir desse fato, eu tive outras, né? Esse é um caso clássico da história da Alexandre Grande sendo colocado em prática. Uma metáfora, usando como metáfora, na verdade, foi uma história. Metafórica, não é considerado mito. Não sei por quê. Porque para mim é considerado mito, mas quem sou eu para ir contra as pessoas, os especialistas, né, em mitologia grega? Quem sou eu? Mas é um caso, independente se é mito ou não é mito, é uma história que se repete. Então, ponto. Se repete. É vivenciado isso. Se você não está entendendo, quando fala é mito, não é mito, porque quando existe um mito, o mito são histórias metafóricas que necessariamente se repetem da humanidade. Essa história claramente se repete. Porém, não chamam de mito. Mas não importa por quê, não tem por que perder tempo com isso. E existem outros mitos mais poderosos, inclusive.
e perigosos. Quanto maior o poder, mais perigo é. Inclusive, uma do filho de Gordion. Não tem o Nó Gordion, o camponês, primeiro chegou? Ele não deixou o reino pro filho? Para Midas? Lembra? Toque de Midas? É um mito, hein? Perigoso, mas altamente poderoso. Imagina, pá, ouro, pá, ouro. O que significa na prática? Ah, abriu mentoria, 1.000 pessoas. É isso aí, o toque de Midas é isso. Só que tem, se a pessoa, ela tem que ter o controle. Muitas pessoas vivenciam esse mito só na parte positiva. Só na parte positiva. Olha que bênção. Várias pessoas. Aproveitando essa questão que eu falei dos donos do mundo, e isso tem que ficar entendido de forma definitiva, é o seguinte. Se você for olhar, analisar a índole dos bilionários que existe no planeta Terra, que nada tem a ver com os ditos donos do mundo, nada a ver. Esses bilionários, mais de 90% deles são pessoas altamente bondosas, honestas, que só querem o bem, pensam no próximo, colocam a coletividade na frente da sua individualidade, 90%. Inclusive, tem banqueiros pensando assim, dessa forma que eu estou falando, preocupando-se com a cooperação em vez da competição. Só que a crença limitante com o dinheiro faz a pessoa acreditar que não. E aí, quando vem essa história de dono do mundo, a gente ficou receoso da pessoa achar que se tem um bilionário, ele é um dos donos do mundo e ele é uma pessoa ruim. Não. E lembrando que 50% dessas figuras ditas donos do mundo entendem, mudaram o pensamento, mudaram o paradigma no sentido de preocupar-se com os seres humanos, com seres menos evoluídos que eles. Assim como existem seres humanos que se preocupam com os animais. Não estou colocando a proporção humano-animal. Não entenda dessa forma. Entenda apenas em diferença de evolução. Da mesma forma que existe uma diferença entre o ser humano e um animal mamífero, existe uma diferença entre o ser humano e outros seres mais evoluídos, normal. Mas não estou querendo dizer que o ser humano está para o animal. De forma alguma. O ser humano é mais evoluído. Muito mais evoluído. Foi visualizado na prática esse caso essa situação, essa história que Alexandre o Grande vivenciou no Nó Górdio? Foi vivenciado, caso prático? Simples. Nessa situação do Nó Górdio, imagina um livro aberto e pertinho e colado assim, na sua frente, aberto. Você consegue ler? Não. Se você pegar esse livro e você for se afastando, ele vai ficando visível. E aí você vai conseguir entender, vai conseguir ler o que está no livro. A energia desse processo é uma energia igual, é uma das energias que podem ser usadas, tá? Para atuar como Alexandre o Grande atuou. E ter uma percepção nítida do que fazer para conseguir galgar o objetivo ali. No caso, desatar o nó. A energia é igual. Nesse caso, você deve sentir. Deve sentir. Isso é uma frequência. Uma frequência. Frequência numérica que te faz entrar num estado. Alguma pergunta? Perguntas?
Então eu que vou fazer perguntas. Aí quando eu chamo a pessoa fica calada. Olha só, lembrando, inclusive a Carla tá de parabéns que ela sempre abre a câmera. Quando a pessoa ela participa da live, primeiro que participar aqui ao vivo já é muito melhor do que assistir a gravação. Mas isso não é só aqui na live. Em qualquer aula, qualquer situação que você participe ao vivo, a sua percepção vai ser muito maior do que você assistir ela gravada. Em tudo, tá? Em tudo. Curso, aula de faculdade, qualquer coisa. E aí, dentro aqui da live, ainda tem formas de você captar o máximo. Se você está com a câmera ligada, a sua percepção vai ser maior. Não vou entrar no mérito de explicar o porquê disso, né? Vamos ganhar tempo. E, lembrando, se você anotar, não é anotar tudo o que é falado, mas anotar palavras-chave ou frases-chave sobre o que está sendo passado, para que você depois, ao ler uma palavra ou ler uma frase, venha aí, né? 10 minutos do que foi falado, 15 minutos do que foi falado, em razão de você ter lido 2 frases. Esse é a mina de ouro. Essa é a mina de ouro. Então, você anotar na live e fazer as anotações principais, isso é um tesouro. E pouquíssimas pessoas fazem isso. Uma pena. Hoje em dia, isso de anotar, pouquíssimas pessoas fazem em tudo, até mesmo em aula de faculdade, por incrível que pareça. Ou quando fazem da forma errada. Fazem daquela forma, né? Não tem poder de síntese. Dito isso, vamos lá. Fazer umas perguntas aqui. Eu vou... Ieda, aí pode falar Ieda, ou fica difícil? É porque tem pessoas que às vezes estão ali no apartamento, tem outras pessoas próximas, e pessoas que não entendem esse paradigma, elas preferem nem falar nada. Isso é perfeitamente entendido. Então, se eu chamar aqui a pessoa ficar quieta, eu já sei que é isso. Ieda. E se ela tem a sombra da rejeição, então, o medo que ela vai ter do comentário das outras impede. É uma situação pela qual, se a pessoa enfrentasse, ia ser uma conquista excelente. Fica a dica. Vou chamar outra pessoa. Igor. Opa! Quem chamou? Kátia Aparecida. Fala, querida. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Com relação ao Facebook, que você postou aquela pergunta do presidiário lá do Covid, a primeira coisa, quando eu li o texto, me veio aquela questão da live anterior que você havia perguntado assim, Bolsonaro é bom ou ruim, que você perguntou baseado no que a gente estava tendo a nossa opinião. Então, eu relacionei uma pergunta na outra. Uhum. E aí eu falei assim, poxa, baseado no que o Igor está falando, que no presidiário não tem tantas índice lá de Covid, né? E logo em seguida, um rapaz colocou uma postagem, tá tendo sim, tá tendo um monte de casos. Então, eu fiquei em dúvida se era o meu ego que estava falando com relação a eu achar que aquilo, eu tinha que ter um embasamento para aquilo, ou eu não estava enxergando o que você queria dizer. Com relação eu tinha que relacionar isso à física, à mecânica quântica, né? Que lá era um mundo à parte, por isso que eles não estavam sendo contaminados. Eu fiquei na dúvida. Deu para entender a minha pergunta? Entendi perfeitamente. Vamos lá. Tem 2 pontos aí. Bom, primeiro, deixa eu esclarecer uma coisa, é importante. Por que eu sei? Porque eu hoje em dia, eu sou servidor público, eu sou policial penal federal. Sou lotado da Polícia Federal, aqui do Rio, já há muito tempo. E durante um bom tempo, agora parece que por agora, deu uma cessada nisso, mas durante um bom tempo, o trabalho de pegar
presos federais, presos pelo qual presos que a Polícia Federal já prendeu, ou presos que foram presos em flagrante e levar e ingressar lá no presídio, ou então pegá-los lá do presídio e levar para audiência na Justiça Federal, era algo que eu fazia. Então, eu até... Isso acho que cessou semana passada, parece. Não vai ter mais parece não vai ter mais esse trabalho para ser feito pela gente. Então, eu tinha um acesso, eu vivenciava. E como eu já fui agente penitenciário aqui do Estado do Rio de Janeiro, eu conheço muita gente, então eu percebo, eu tenho essa percepção, entro dos presídios e tudo mais, entrava, né? Então eu vivenciava aquilo ali também. Então por isso que eu tenho esse parâmetro. Não é nenhum achismo sobre notícias de IBGE, nada disso. É o que eu via. Certo? Só para deixar isso aí importante. Foi até bom você ter tocado nesse assunto. Esse é um ponto. Uma outra questão, e eu percebo essa... Acredito não, é uma falha de que muitas vezes quando passamos uma prática, eu percebo que em vez da pessoa responder de forma sincera, ela tenta acertar a prática. E o tentar acertar não vai fazer ela evoluir. O que vai fazer evoluir é ela captar dentro, ela reflete, e dentro de si ela pega a resposta que ela sinceramente acha e fala. Ser sincero é o ponto forte. Independente se a pessoa vai estar errada, ser sincera, assim, ela pode inclusive ter a percepção do que seria o correto, mas que sinceramente ela acha que é outra coisa, mas ainda assim ela tem a percepção que é outra. Então ela fala isso. Olha, eu sinceramente, é o meu sentimento, é que eu acho isso. Porém, eu vejo que pode ser isso. Isso é ser realista consigo. As pessoas, elas têm uma tendência a ficarem usando máscaras. E ser o que elas não são. Tentar acertar algo é ser o que a pessoa não é. A proposta não é essa. A proposta é a pessoa ser sincera, sempre. A sinceridade sempre. Entende, Kátia? Entendi. Eu acredito que isso... Eu acredito que responda ou não respondeu. Se não respondeu é porque eu não captei. Aí você pode falar de novo. Não, é isso mesmo. Eu queria acertar. Eu falei assim, poxa, ele passou um ensinamento, eu tenho que pôr isso em prática. Foi exatamente isso. Eu não escutei a minha centelha divina, minha intuição, vamos dizer assim. Tem que ser sincero. Eu quis pôr em prática aquilo. Você explicou, é isso mesmo. Tá? É isso aí. Mas valeu. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Aproveitando essa questão, vamos falar mais um pouco sobre isso, do Covid, dos presidiários. Quando se tem um contato com notícias da Matrix, a Matrix te suga. Quando se tem contato com notícias da Matrix, ela te suga. E quando você cessa o contrato, ou cessa esse contato, lembrando que não tem como você cessar 100%, porque você vive dentro da Matrix. Aqui se está na Matrix. Você pode estar, mas não pertencer. São coisas diferentes. Mas quando a pessoa começa a entrar no campo, entrar na egrégora, você pode estar dentro da Matrix, mas não estar conectado na egrégora. Mas se você ter pequenos comportamentos que podem vir que são comportamentos que, se continuados, fariam você entrar naquela egrégora, esses comportamentos mínimos já te puxa para dentro da Matrix. Vamos lá. Na prática, sendo bem claro, uma pessoa começa a estudar os conhecimentos da quântica, esse outro paradigma, e para de assistir TV, para de ler jornal. Isso é o que todo mundo fala, tá? Se for perguntar aqui,
90% vai falar que não vê televisão, que não lê jornal. As pessoas enganam a si mesmas. É curioso isso. Tem pessoas que fazem isso, mas a grande maioria não faz. E fala que faz. Mas quando ela realmente para, ela vai se desconectando. E aí, quanto mais radical for, mais ela sai da Matrix. Quanto mais radical. Né? E como seria ser radical? Não é que eu esteja falando para você ser, mas eu gosto de ser radical, mas eu acredito que dá para ser muito mais radical do que eu sou. No meu caso, eu já falei, Natal, todo mundo se concentra, tudo mais, eu encaro como um dia normal. Somente para me desvincular da Matrix, porque o fator Natal, se encontrar, é algo muito forte dentro da egrégora da Matrix. E não é coisa ruim, não. Encontrar com a família é algo maravilhoso. Mas te faz ser puxado pela Matrix. É um comportamento padrão. Veja bem, como isso, não é ruim encontrar com a família. O problema é ter um comportamento que faz a Matrix te sugar. Então eu sou radical. Réveillon, dia 31 para o dia 1º, eu não comemoro. Não vou pra praia. Isso de 3 anos para cá. Entre outros. Só que, no que eu vou colocando esses comportamentos em prática, ou um deles que eu faço muito, é não seguir essa questão de ter que dormir todo dia. Por que eu tenho que dormir todo dia? Ah, porque é bom para a saúde, não sei o quê. Em base do quê? Tem pessoas que se alimentam de luz. E tem pessoas que, se não se alimentarem, se forem tentar se alimentar de luz, elas vão passar mal. Então tem pessoas que, se não dormir, vão passar mal, e tem pessoas que, se não dormir, vai ser tranquilo, vai ser tudo bem. Depende. É claro que a pessoa, eu não durmo, não. É outra escala. Justamente para também sair da Matrix. Só que, mesmo com esses, com comportamentos radicais, mas porém, dá para ser muito mais radical, mas ainda com esses comportamentos radicais, eu com esses comportamentos radicais, eu me sinto bem mais, nem se compara a influência da Matrix em mim antes do que agora. Né? Eu percebo uma proteção energética. Tem outras questões, né, também aí que ajudam. Só que é o seguinte, se porventura eu sentar ali no sofá e sair para almoçar, tá lá a televisãozinha com um noticiário, todo mundo prestando atenção, eu vou lá e me interesso pela notícia. Aquele comportamento, se houver vacilo no sentido de eu olhar e permitir-se ser envolvido, acreditar totalmente no que aquela pessoa está falando, porque as pessoas são assim, né? O que a pessoa fala ali no jornal, na televisão, para ela é verdade absoluta. Se eu fizer isso uma vezinha só, a Matrix já suga de uma maneira absurda. É muito forte. Ela é muito forte. Então, eu estou passando isso para vocês a título de conhecimento. Não estou falando que vocês devam fazer isso. Por quê? Porque as pessoas são diferentes umas das outras. Tem variáveis aí envolvidas. Então, uma coisa é um fato. Você deve ditar o seu ritmo. Não é a TV, não sou eu, não é ninguém. Você deve ditar o seu ritmo, mas de acordo com o que você entende que o Criador entende ser o melhor. O que o Criador faria? Se tivesse uma réplica do Criador, o que ele faria? É o que você deve fazer. Ainda assim, você pode se enganar, mas a melhor forma de captar é dessa forma. Alguma pergunta? Eu vou encerrar a live. Alguma pergunta antes de eu encerrar a live? Antes de eu encerrar a live, eu vou fazer uma prática. São 10h21, vou fazer uma prática aqui que eu gosto bastante.
Não vai ser o voltar não vai ser o voltar na origem. O voltar na origem eu vou fazer no domingo. Lembrado de uma coisa, um ponto importante. Bem lembrado. Vou falar agora. Essa questão do que respeita ao dinheiro é algo que existe muita resistência. Eu sei porque eu passei por um processo e ainda passo por processos de enfraquecimento, de resistência contra a mudança. Ainda existe isso em mim, né? Mas são escalas, né? Vai crescendo. Enquanto uma pessoa não é bilionária e alegre trabalhando na cooperação, ela tem resistência com o dinheiro. Ponto, isso é um fato. E como eu estou longe de ser um bilionário, longe não sou um bilionário, longe não, estou perto, mas perto não é porque estou com 900 milhões na conta, não. Perto porque em breve eu vou ser um bilionário. Mas, enquanto você está lá, é porque existem resistências. Ponto. E essa resistência à prosperidade. E essas resistências são muito fortes. Muito fortes. Porque tem variáveis aí. É muito simples. Tem a pessoa, o ponto de partida é ela entender isso. Que existem resistências. Que enquanto ela não tem milhões aí na conta, sobrando, existem resistências. E se não existem milhões, porém ainda existe dívida, é porque essas resistências são muito fortes. Essa percepção logo de cara. E diante disso, entenda, o que vai fazer você enfraquecer essas resistências são comportamentos que hoje necessariamente, infelizmente, são comportamentos que você vai enxergar como algo errado, como algo negativo, porque a mente vai trabalhar dessa forma, porque o dinheiro está associado de forma muito forte a algo negativo. E aí, como o dinheiro está associado a algo negativo, a mente vai fazer de tudo para que o dinheiro não chegue. E as ideias que vão fazer você aumentar a sua prosperidade, elas vão ser... A mente vai fazer com que ela chegue até você de forma negativa, em razão da própria instalação da sua mente. Então, é uma questão que você deve ter... Se você quiser dar um salto nesse sentido, você deve entender isso, deve entender que vão ter situações que vão contra o que você acha, mas que se você quiser mudar, você tem que fazer em ponto. Tem que fazer em ponto. E não é nada demais. Não é nada demais. Algumas aqui não são nada demais. Como, por exemplo, a prática dos 10%. Mas não adianta. As pessoas, elas se enganam, elas falam. Não sei, é algo que tem que ser estudado. E eu sei porque eu já fiz muito isso. A pessoa fala uma coisa, mas é outra. Eu entendi, a prática dos 10%, eu entendi, eu tinha clareza, uma clareza muito grande dela, mas 1 ano e meio atrás, eu já falava dela, mas eu não tinha aquele costume de todo mês praticar. Mesmo eu tenho certeza daquilo. Então, mas pelo menos eu não falava, eu faço isso aqui, não fazia isso não. Agora tem pessoas que falam que faz e não faz. Eu acho que elas falam que fazem eu falo que faço até para a minha mente ir lá e fazer, até para eu ir lá e fazer, não sei o que se passa. Só que se não houver subterfúgios que te garanta que você vai fazer, dificilmente vai ser colocado em prática. Dificilmente. Foi aí que eu tive essa ideia, uma ideia, né,
totalmente conectada àquela questão do Alexandre o Grande para tirar o nó. Eu tive a ideia dos membros usarem os 10% para ajudar a contemplação do plano anual de outros membros. Só que essa ideia, essa questão vai chegar pode ser que chegue até você como se fosse algo, o Igor era malandro, tá falando isso porque o dinheiro vai para ele, isso aqui. É o tipo de situação que faz a pessoa vibrar na escassez. Existe uma prática. Pensa comigo. Existe uma prática que garante que você vai ter o resultado. Garante. Só que você, de repente, coloca essa prática em dúvida porque a pessoa que está falando, no caso eu, iria me beneficiar se você fosse fazer dessa forma em que garante, né? Garante que você não vai se auto-enganar. Porque as pessoas se auto-enganam, elas falam o que fazem e não faz. Você que está escutando é a prova disso. Aqui é uma forma que vai te garantir. Além do mais, você vai estar ajudando a pessoa do grupo. Tudo é um campo eletromagnético. E eu vou fazer o curso de sombras. Eu estou falando disso já há um tempão. E eu estou com uma meta, né, de fazer esse curso bombar. Vai fazer 2 aulas gratuitas, as 2 primeiras aulas gratuitas. Quero encher. E todo esse dinheiro vindo, está sendo destinado, né? É claro, contemplação da mentoria anual, mas vai para mim o dinheiro, né? Eu que estou à frente da mentoria e está sendo todo destinado para o marketing desse curso. E aproveitando isso, essa é uma questão importante que eu coloquei em prática na minha vida e dá muito certo. Se eu tenho uma ideia, se eu vou ter um gasto com a minha mentoria, necessariamente a mentoria deve pagar esse gasto. E você deve agir dessa forma na sua vida. Um novo gasto, tá? Algo tem de ser criado para pagar esse gasto. De preferência, dentro das mesmas energias. E ideias, eu posso te falar agora 5 ideias para você, se você colocar em prática, você vai ganhar dinheiro. O negócio é que as pessoas não colocam em prática. Fazer bolo é uma. Comida e iFood, né? Quentinhas. Dá dinheiro. Se você fizer uma comida gostosa, vai dar dinheiro. Porque vai comer as comidas do iFood. Ruim. A maioria não tem muita qualidade. Quem chega apresentando qualidade, né? E para colocar qualidade, na comida, por exemplo, você tem que fazer com amor, pensar, né? Não é pensar em estar fazendo bem para aquela pessoa. Se você, de repente, vai gastar um pouco de dinheiro a mais, mas para garantir que aquela pessoa vai ter uma saúde melhor em razão da comida que eu estou colocando, se você tiver essa preocupação, o universo vai fazer você prosperar. Sim, é o paradigma quântico. Ideias para se ganhar dinheiro tem várias. Várias aí que é só implantar que vai dar certo. Pega aí bolo, por exemplo. Tem pessoas que fazem bolos maravilhosos. Abre uma pessoa jurídica rápida. Você faz isso em 10 minutos, a abertura da pessoa jurídica. Fala com o contador, de repente, nem precisaria falar. Abre uma pessoa jurídica, pega esses bolos e leva das lanchonetes. A cada 10 lanchonetes que você for, 7 vão aceitar o seu bolo lá, para deixar lá para vender. É algo a mais para eles. Se você tiver se for uma lanchonete melhor, tem que ter a pessoa jurídica. E é sempre bom estar legalizado. O universo vibra mais. As regras da Matrix tem que ser aceita, né? Dê a César o que é de César, lembra?
ideias que, se colocadas em prática, você vai ganhar dinheiro. Só que as pessoas não querem ganhar dinheiro, a verdade é essa. As pessoas não querem. Nesse sentido, voltando ao foco, os 10% dessa prática, se você puder ajudar aqui, só vendo aqui, ó, aqui já tem uma pessoa que eu quero ofertar um plano anual. Aqui, vou até falar o nome dela, Paula Tomassinho, tô querendo. Maria Augusta é outra, Maria Augusta eu quero conversar antes. A Moara é a outra. Luzia já ganhou, Morgana já ganhou. A plano anual. Então, quem puder ajudar, vai estar ajudando a pessoa, vai estar ajudando o marketing desse curso de sombras. E a mais ajudada é isso que deve ser entendido. Para finalizar a live, a pessoa, a maior beneficiada é a que está ajudando. Parece que não, mas é. A maior, é que nem no CVV, Centro de Valorização da Vida, que eu sempre indico. A pessoa passa por treinamento e ajuda pessoas que são tendentes a suicidar. A pessoa que está lá ajudando, né, os suicidas, a que está ajudando é a maior beneficiada disparada. Mais beneficiada que o próprio suicida lá que está querendo suicidar. Porque não são só suicidas que ligam, tá? Mas o maior beneficiado é ele. E esse é o paradigma quântico. Entenda isso. Sem mais, vou finalizar a live. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Alguém quer fazer alguma pergunta? Essa questão dos 10%, para quem está no grupo intermediário, tá? Vai ser uma prática, não digo os 10% obrigatório, mas vai ter algo obrigatório nesse sentido, para quem está no grupo intermediário. Para quem está mais avançado, já passou da hora de entender isso que eu estou falando. Agora, quem está no grupo básico, vai aí da percepção.